Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios mais uma mulher que nos enche de orgulho, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, sempre às quintas-feiras falando com a gente de empreendedorismo. Carol, ainda em tempo, feliz Dia da Mulher. Muito obrigada, Ariane, para você também. Muito obrigada. Já tivemos a oportunidade de dar um abraço, né? Mas eu falei que adorei essa última notícia, acho que foi um gancho ótimo para o nosso papo de hoje. Demais. E uma semana com muitas discussões, né? Muitos assuntos aí em pauta para a gente falar sobre esse papel, esses desafios da mulher na nossa sociedade, né? Não só a brasileira, mas quando a gente fala mundo mesmo, né? O nosso papo hoje é sobre isso. Coisa boa, não tinha como ser mais bem pensado para essa semana. Nós falamos há alguns dias atrás, alguns programas atrás, sobre empreendedorismo feminino, né? E a minha proposta é que hoje a gente amplie um pouquinho essa conversa, né? Falar realmente sobre esse papel da mulher. Essa semana eu tive a oportunidade deliciosa de conversar com os colaboradores aqui da rádio e a gente ter a oportunidade de se apresentar por meio das mulheres que nos influenciaram, né? Das mulheres que fizeram a gente chegar até aqui, ser quem nós somos. Isso vale não só para as mulheres, mas para os homens, né? Metade aí dos homens é X, então vieram de mulheres, né? E foi muito bacana escutar como todos têm uma história que envolve superação, que envolve admiração, né? Das avós, tias, irmãs, mães, colegas de trabalho, e a gente às vezes consegue até fazer esse exercício de olhar para trás, de olhar para essas mulheres e até de forma emocionada mesmo, né? Essa notícia aí, por exemplo, da Coronel Mônica, olhar para trás e ver a influência das grandes mulheres no caminho que cada uma de nós percorremos até aqui, mas eu acho que uma grande discussão é também a influência que nós temos sobre as mulheres que estão ao nosso redor. Né? Então, e daqui para frente? Que mulher você vai ser para as mulheres que são ao seu redor? Não só suas filhas, mas quem está no dia a dia de trabalho, quem está no dia a dia na sociedade com você. Então, há esse papel também, né? E aí uma discussão interessante também, né? Até para incluir, Diego, você na nossa conversa, né? Estou acompanhando aqui atentamente. Não, mas eu falo que esse papo aqui é um papo importantíssimo, né? Eu falo que tem uma série de estatísticas que a gente pode trazer, de indicadores, enfim, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? 76% das mulheres que trabalham afirmam já ter sofrido algum tipo de assédio, né? Vindo de homens, né? Especificamente. Uma outra questão importante da gente trazer, né? A gente já falou um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, mas embora, né, as mulheres representem 52% da população brasileira, elas só ocupam posição de destaque em 13% das 500 maiores empresas no país. Né? Então, essas cadeiras de liderança foi um indicador que a gente trouxe aqui no programa passado aqui. O número de horas, né, trazendo mais uma vez um outro número que a gente trouxe, que a mulher se dedica a atividades não remuneradas na América Latina é 3 vezes maior às horas dedicadas pelos homens. Então, como não dizer que esse tipo de número não impacta carreira, não impacta crescimento, né, não impacta, inclusive, saúde mental das mulheres, né, no dia a dia. E aí, essa semana, meu esposo me procurou e falou, então, eu fui chamado para bater um papo sobre o Dia da Mulher na empresa onde eu trabalho, e o que eu falo, né? Assim, será que é um lugar de fala meu? E eu falei, claro que é, né? Claro que é. Ontem eu tive a oportunidade de estar com mulheres maravilhosas num evento que aconteceu no shopping aqui em Brasília. E foi muito bacana escutar que essa escolha da pessoa que vai estar ao seu lado, te apoiando, né, acompanhando a sua vida, uma pessoa que tem que estar realmente ao seu lado, tem que estar te incentivando. Então, qual o papel do homem? Né? Culturalmente, a gente tem uma série de embarreiramentos, uma série de pressões também, né, para que o homem seja o provedor da casa, né, para que o homem ganhe mais que a mulher. Isso vai criando uma série de preconceitos também na cabeça dos meninos em relação a como é que eles incentivam, como eles apoiam as mulheres. Então, a gente tem uma tarefinha de casa aí com os homens bastante importante, porque essa nossa realidade só vai mudar se a gente incluí-los. E muitas vezes, Carol, o homem não percebe
É importante dizer isso. A gente precisa fazer esse exercício. E ontem a gente se perguntava aqui na rádio, né, se era um dia de comemoração, ou um dia de reflexão, ou um dia das duas coisas. Mas muitas vezes, muitas vezes mesmo, está tão enraizado, está tão dentro de nós, nos nossos gestos, nas nossas falas, nos nossos raciocínios lógicos, às vezes não tão lógicos assim, que é preciso de fato que alguém de fora, que alguém externo fale: meu amigo, esse teu comentário aqui não faz muito sentido, vamos pensar juntos sobre isso, né? E tem muita gente que tem resistência a falar dessa questão de gênero, né? Mas tem resistência com cota, tem resistência com essa tentativa legítima de se falar em equidade, em igualdade de gênero, mas é só você pensar, você homem como eu, raciocine comigo. Raciocine como é difícil para a mulher, infinitamente mais do que para o homem. Talvez você fale: mas homem também é assediado, homem também sofre assédio moral. Sim, mas é infinitamente menos do que uma mulher que sai de casa para trabalhar e que muitas vezes ela tem que fazer uma avaliação da própria roupa que ela vai usar, não tem essa liberdade de escolher a roupa que ela quiser usar, porque vai estar num ambiente masculinizado, machista, que vai começar com um elogio despretensioso e que aquilo, quando você menos percebe, já é um assédio. Dessa mulher que volta para casa e que, por mais que o homem tenha ajudado cada vez mais, e tenha ajudado, que ótimo, em casa, com os filhos, com a casa, mas a louça geralmente quem vai lavar é ela. Quem vai ficar mais tarde com o filho doente é ela, né? Então você, homem, precisa sacudir essa cabeça. E eu quero te ajudar porque eu também estou nesse processo. Todos nós precisamos nos esvair desse machismo estrutural. É um processo, né, Carol? É um processo, Diego. Eu acho que sua fala foi perfeita, inclusive em cima do que de um dos papos que surgiu ontem, né, nesse evento. Essa mudança cultural do papel do homem no reforço, né, no fortalecimento da mulher, no que ela quiser fazer para a vida dela. Né? Então, vai desde a divisão das tarefas, como você mencionou em casa, e é divisão mesmo, né? Uma das coisas que meu esposo às vezes levanta a mão, ele fala: olha como é forte isso dentro dos negócios. Às vezes muitos negócios são inclusivos. Você cria cota para as mulheres. Do ano passado para cá, só para vocês terem uma ideia, tem programas de estágio que a gente tocou na STAG, que é a nossa central de estágios, que a gente desenvolveu, concebeu e desenvolveu o processo seletivo, que eles foram exclusivamente para meninas, para poder realmente equilibrar eu falo o efetivo ali das empresas, né, entre homens e mulheres, trazer essa equidade maior dentro do negócio. Mas, de fato, quando você está numa mesa de reunião e você levanta a mão como homem e fala: então, eu preciso sair mais cedo porque eu vou levar meu filho ao pediatra, isso é bem visto? Ué, mas você não tem esposa, não, para levar? Né? Esse tipo de comentário existe ainda, e a gente ainda não olha para isso como algo que não é bom. Você falou, a gente às vezes não percebe que existe estruturalmente uma cultura que, se a gente não poder transpô-la, a gente não vai conseguir chegar realmente nesse cenário que a gente sonha, né, para um cenário de equidade, né? Então, ele colocando: enquanto nós não pudermos fazer isso, não incentivarmos isso dentro dos negócios, nós não vamos ter essa transformação. E aí você colocou uma coisa interessante, Diego, que foi essa questão do assédio, né? Também foi um tópico que a gente conversou num bate-papo ontem com empresários aqui de Brasília. O quanto a mulher se sente à vontade, por exemplo, num evento de networking. Eu sou uma especialista em uma empresa, ou eu sou uma empresária, e eu estou num evento, geralmente tem uma predominância masculina nos eventos corporativos, né, os cargos de liderança, as posições de liderança das empresas, e você encontra às vezes alguém que é referência, um homem, você cutuca e fala: então, eu sou fulana, entrega o cartão, aperta a mão, eu queria convidar você para a gente tomar um café, queria falar de algumas estratégias de negócio. Algumas mulheres têm medo disso. Muitas mulheres, na verdade, ainda se sentem acuadas de fazer isso por ser mal interpretada. Será que eu vou ser mal interpretada? A pessoa vai achar que é um café mesmo, né? Ou vai levar para outro lado. Então, existem esses embarreiramentos ainda, né? Existem esses embarreiramentos. E a gente falava ontem, né, nesse Jornal Nova Brasil, Brasília especial que a gente fez. Depois que a gente terminou o programa, a gente ficou batendo um papo aqui com as convidadas. E a gente falava também sobre a questão de se permitir que a mulher adote a postura que ela quiser, no sentido de: eu não preciso, muitas vezes,
falar como um homem, agir como um homem, caso eu não queira fazê-lo, para que eu seja respeitada no ambiente de trabalho, por exemplo. Eu não preciso falar mais grosso se não for assim a minha natureza, ou falar mais alto, ou me vestir do jeito A ou B, o que muitas vezes a gente se vê fazendo, às vezes, de maneira orgânica, para que a gente seja respeitada. Ah, você não foi ouvida? Ah, eu pensei que você não era apresentadora do Jornal Nova Brasil Brasília junto com o Diego Amorim, porque a sua voz é isso, porque você tem uma carinha de bebê. Não existe isso, não deveria existir, pelo menos, né? Não, de forma alguma. E essa questão do assédio é algo que a gente precisa combater por parte dos homens e precisa combater por parte também das mulheres, assim, mulheres que assediam mulheres, isso acontece também, e homens, né, também, mas a mulher, ela também precisa aprender a se posicionar, né, então, teve uma liderança que aumentou a voz, se coloque, olhe no olho e fala, então, isso aqui está passando dos limites nesse relacionamento, assim, aqui eu sou uma colaboradora, eu sou uma profissional, eu exijo que eu seja tratada como um profissional aqui, com respeito, mas a gente precisa também saber estabelecer os limites nas nossas relações, né? E isso é muito forte, Ariane, né? Você ser mulher, dentro de qualquer contexto, existem vários julgamentos. É muito nova, tem um jeitinho tão calminho, né? E aí as pessoas às vezes se surpreendem, né? Vem uma força por trás daquilo. Existem muitos julgamentos, né? Pré-julgamentos em torno da mulher. O papel da gente, inclusive, a gente conversou sobre isso, num processo seletivo, num processo de promoção, serem consideradas coisas como quantos filhos a pessoa tem, qual a idade das crianças, como ela vai fazer para poder equilibrar isso. Esse papel é realmente só dela. A gente pergunta isso, a gente considera esse tipo de fator quando eu estou falando de uma contratação ou de uma promoção de um homem no mercado de trabalho, numa empresa, né? E a criação dos meninos, né, gente? A gente precisa educar os meninos para isso, educar os meninos para eles saberem trocar a fralda do neném, cozinhar também, ajudar a limpar a casa, arrumar a cama, ter esse cuidado com o lar, porque afinal todo mundo se beneficia com isso, né? Isso é algo comum, então a gente precisa fortalecer isso. Como tratar uma mulher, né? Como é que uma mulher precisa ser tratada no ambiente familiar, no ambiente profissional. Carol, ontem aqui na nossa edição especial do jornal, a gente também falou um pouquinho sobre a questão histórica, porque hoje está tudo tão acelerado, as coisas vão acontecendo com uma velocidade tão incrível que a gente não para pensar de que até muito pouco tempo atrás a mulher não tinha direito ao voto, nem a votar, nem a ser votada, que a mulher não tinha o direito de se divorciar, que a mulher não tinha o direito de viajar sem a anuência do marido. Você sabia disso, ouvinte da Nova Brasil FM? A mulher não podia viajar se o marido não autorizasse. Então, esse olhar histórico também eu acho fundamental para que a gente perceba o tanto que a gente já avançou, mas o tanto que nós precisamos ainda avançar, né? São muitas restrições às mulheres que eram impostas pela sociedade como algo mais natural do mundo. E tudo bem, é uma geração. Talvez eu exigi do meu querido avô, que Deus o tenha, que faleceu aos 97 anos no interior do Piauí, que ele tivesse essa compreensão sobre o gênero, talvez fosse demais, mas nós precisamos levar isso adiante nessas novas gerações. A gente recebeu aqui também, Carol, essa semana um deputado distrital, Ricardo Vale, do PT, que falava de um projeto que já foi aprovado na Câmara e há uma expectativa de regulamentação nos próximos dias pelo governo do Distrito Federal, para que essa questão seja sempre cada vez mais tratada já nas escolas, né? Quando a gente vê esses números de feminicídio que estão assustando a gente nesse início de ano de 2023, nada disso, gente, é sem razão de ser. É da noite para o dia, é no estalar de dedos. É uma construção de raciocínio, de cultura, de mentalidade que ainda se tem em relação às mulheres, a despeito dos avanços que nós temos tido e que também precisamos comemorar. Verdade, isso é algo a ser transformado, é uma evolução, né, Diego? Foi como você mencionou. Para trás, a gente tinha cenários diferentes. O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Quais são as políticas públicas, as legislações, a nossa atuação dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com o nosso esposo, nossa esposa, para que a gente possa mudar esse cenário, né? A gente possa ter estatísticas diferentes para trazer em programas
daqui a um tempinho. E o próprio trabalho acaba sendo também uma forma de empoderar as mulheres, né? Muitas acabam tendo a possibilidade de sair, por exemplo, de ciclos de violência por meio do trabalho, da independência financeira que vem com o trabalho. Então, como é importante que os homens e as mulheres fomentem, né, essa possibilidade a cada dia mais. Exatamente. A Ariane está colocando um ponto importantíssimo, que é essa independência financeira. A independência financeira da mulher é algo que ela transforma, né? Ai, Carol, mas tem mulheres que optam por não trabalhar. Isso é uma decisão da família. Verdade, Tudo é uma bem. decisão da família. Mas eu, mais uma vez, né? E aí, traga para a sua cabeça. Bem, se um dia essa pessoa vier a faltar, a gente não está falando, às vezes, só de uma situação de separação, divórcio, mas a pessoa pode vir a faltar. Como é que você vai ficar? Né? Assim, precisamos analisar os riscos das decisões que a gente toma também na nossa vida. A independência financeira, ela traz um empoderamento, ela traz a liberdade de você tomar ações, decidir, inclusive, onde você vai empregar o investimento no seu próprio desenvolvimento, né? O quanto o homem também precisa estar envolvido nesse processo para incentivar a mulher a se capacitar, a estudar. Não vai lá, estuda, te admiro, né? Vai lá, quando você fala, eu fico orgulhoso, fico feliz, você é boa nisso. A gente, né, é importante a gente ter alguém do nosso lado também com essa capacidade de nos incentivar. 8h31, você está sintonizado na 97,5 FM, essa é a Nova Brasil, você está no Jornal Nova Brasil e todas as quintas-feiras já é uma tradição, nós temos a coluna Empreende Brasília com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, nosso tempo já estourou, eu tenho aqui uma última perguntinha que é a seguinte, é um processo tão custoso esse que nós estamos de tratar dessas questões de gênero e a ampla pauta feminina, que muitas vezes a própria mulher também precisa se convencer, às vezes, do papel e da força que ela tem dentro de uma empresa. Eu imagino, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas que muitas mulheres, às vezes, chegam a postos de liderança e de gerência e de comando dentro de uma empresa, mas elas estão tão acostumadas a verem os homens nessas posições que elas, às vezes, não se sentem tão seguras para tal. E aí ela tem o poder de decisão, mas ela precisa sempre da validação do homem, precisa sempre que o homem carimbe aquela decisão dela, né? Imagino que seja natural. É cultural. Na verdade, você trouxe também um tópico. Ontem eu escutei a Renata Malheiros, do Sebrae delas, nesse evento, falando sobre um estudo, né, que ela foi atrás para acompanhar, porque, e é bem interessante, né, ela explicando, mas a mulher, às vezes, muitas vezes, quando ela se diz boa em algo, ela se afirma, traz para a mesa aquilo que ela é boa, se expõe, muitas vezes ela é vista como o quê? Como metida, exibida, se acha, né? Dificilmente você escuta isso vindo de uma percepção de um homem líder. Então, culturalmente, nós precisamos reforçar, sim, que as nossas meninas, nossas mulheres, elas se destaquem aonde elas quiserem. É na gastronomia, na tecnologia, na engenharia. Olha só, no serviço militar, né? Assim, uma coronel, mulher nos bombeiros. Esse é um motivo de orgulho. Quanto mais mulheres ocupando essas posições, mais você coloca realmente luz, como a própria Renata colocou ontem, sobre essas possibilidades de encarreiramento, né, de liderança feminina nos negócios. E sem nenhum tipo de preocupação a respeito do que o outro vai achar, né, Diego, como você colocou. Então, é essa evolução que a gente precisa. E chegar em um dia em que, por exemplo, essa notícia da Coronel Mônica nem seja notícia, porque vai ser tão comum que a gente tenha mulheres em espaços historicamente masculinos que a gente não vai precisar mais ficar falando sobre isso. Não, né? Exatamente. Bom demais. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, obrigada por mais hoje. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia a todos. Até semana que vem, Carol. Obrigado. Vamos lá, esse foi o Empreende Brasília.